Você acredita na bela fábula da primeira loira platinada de Hollywood, que não aguentou o peso da fama e queimou de paixão aos 26 anos? Esqueça esse mito patético. Não foi um destino cruel que a destruiu. Foi a impiedosa linha de produção dos estúdios que a matou. Hollywood queimava o couro cabeludo dela com amoníaco corrosivo para garantir a cor patenteada dos cabelos. Costuravam-na em vestidos tão apertados que ela não conseguia nem sentar. Ela trabalhava 14 horas por dia, até que seus órgãos internos começaram a falhar por exaustão. E sabe o que os chefes fizeram quando ela entrou em coma? Em vez de salvar a pessoa, contrataram uma dublê barata, filmaram suas costas e lançaram o filme, lucrando milhões sobre o cadáver de sua principal estrela. Hoje vamos abrir esse belo túmulo e descobrir como a fábrica de sonhos inventou a loira perfeita. Após sua morte, aos 26 anos, os jornais escreveram belos obituários sobre o meteoro brilhante que queimou de sua própria paixão. Ninguém publicou os frios fatos médicos sobre a falência dos órgãos internos. Para o público, era mais conveniente acreditar na lenda da beleza fatal, que não suportou o peso da imensa fama. Ninguém queria saber que a primeira fantasia fabricada de Hollywood foi destruída não por um destino cruel, mas por turnos diários de 14 horas, queimaduras químicas regulares na pele e uma linha de produção absolutamente impiedosa. Jean Harlow entrou para a história do cinema como a primeira loira perfeita de Hollywood. O mito que cerca seu nome até hoje se resume a um conjunto de clichês simples. Símbolo sexual, roupas provocantes, piadas ousadas e uma vida curta demais. Parece que ela simplesmente se encaixou em seu tempo, mas a realidade é mais dura. Harlow não inventou essa imagem. Ela a interpretava conscientemente. E o sistema de estúdios transformou seu corpo e personalidade em um padrão industrial que mudou para sempre as regras da fábrica de sonhos. Para entender como uma pessoa viva se torna um produto de linha de produção, é preciso olhar como essa brilhante construção foi montada desde o início. Otto Fantasia Industrial. No início dos anos 30, os iluminadores dos estúdios de Hollywood enfrentaram um novo desafio técnico. Precisavam ajustar a iluminação para que o cabelo de uma atriz específica aparecesse na película em preto e branco, não apenas claro, mas deslumbrantemente branco, quase metálico. Para isso, usavam potentes lâmpadas de arco que literalmente queimavam os detalhes do fundo, deixando no centro do quadro um contorno brilhante. Os operadores empregavam um sistema especial de lentes e filtros para que a pele parecesse translúcida e o cabelo refletisse o máximo de luz, criando um efeito de halo luminoso. Esse contorno era Jean Harlow. A indústria estava apenas aprendendo a lidar com o cinema sonoro e os novos tipos de iluminação, e os acentos visuais precisavam ser infalíveis. A cor branca brilhante e artificial no centro do quadro escuro tornou-se o ímã perfeito para a atenção do público. A tonalidade loiro-platinado não existia na natureza. Era o resultado de um processo químico agressivo, descoloração semanal com uma mistura cáustica de peróxido de hidrogênio, amônia, alvejante e flocos de sabão. Era um procedimento doloroso e destrutivo para o cabelo e o couro cabeludo. Mas para os estúdios de cinema, essa cor específica tornou-se a principal ferramenta de marketing. A cor do cabelo deixou de ser uma característica fisiológica de uma pessoa e transformou-se em uma marca registrada patenteada, uma fórmula tecnológica que podia ser reproduzida e vendida ao público em massa. Hollywood dos anos 30 estava em um intervalo histórico especial. Os Estados Unidos mergulhavam na Grande Depressão, os cinemas esvaziavam, e os estúdios precisavam de um método infalível e radical para trazer o público de volta às salas. Ao mesmo tempo, o controle rigoroso sobre a moralidade na tela ainda não havia se tornado uma lei intransponível. Era uma janela curta e selvagem de oportunidades. A chamada era pré-código,
quando a indústria se permitia ser franca e perigosa. Nas telas, gangsters atiravam, piadas grosseiras eram contadas, e os limites do permitido eram definidos apenas pelas bilheteiras. O público, oprimido pela crise econômica, precisava de estímulos fortes e diretos que os distraíssem da realidade. A sexualidade revelou-se o estímulo mais confiável, mas precisava ser traduzida para a linguagem da produção em massa. Harlow encaixou-se perfeitamente nessa demanda industrial. Sua presença na tela não se baseava em uma atuação teatral sutil ou pausas psicológicas complexas, mas em uma fisiologia absoluta e intransigente que a câmera não hesitava em explorar. O corpo, envolto em tecido claro, preenchia o espaço da tela, tornando-se o principal argumento de qualquer filme. Os chefes dos estúdios rapidamente perceberam. O enredo podia ser secundário se no centro do quadro estivesse uma figura bem iluminada, gerando constante tensão visual. As ferramentas dessa construção eram puramente materiais. Os famosos vestidos eram cortados em viés de seda finíssima. Não previam o uso de roupas íntimas e muitas vezes eram costurados diretamente no corpo da atriz antes do comando ação. Harlow não podia nem se sentar normalmente, nem se mover bruscamente neles. O paradoxo era que a roupa, que restringia ao máximo os movimentos de uma pessoa real, na tela transmitia liberdade e acessibilidade absolutas. Era um cálculo preciso dos figurinistas e operadores. A sexualidade deixou de ser uma insinuação casual no diálogo e tornou-se um fato contínuo e tangível. Antes de Harlow, os principais símbolos sexuais do cinema mudo operavam em um registro completamente diferente. As estrelas da década anterior eram figuras quase místicas. Interpretavam mulheres cuja paixão levava a catástrofes, cujas vidas se desenrolavam em palácios ou cenários exóticos. O público podia admirá-las, mas não conseguia imaginá-las atrás do balcão de um bar barato. Harlow trouxe para a tela um tipo completamente novo. Ela era compreensível, terrena, falava a linguagem das ruas. Os estúdios encontraram pela primeira vez uma fórmula que funcionava impecavelmente. A combinação de origem trabalhadora, franqueza vulgar e um brilho exterior deslumbrante, quase alienígena. Era uma sexualidade democrática, acessível a todos. Assim que a fórmula mostrou sua lucratividade fenomenal, o sistema colocou a linha de produção em movimento. Howard Hughes, que produziu seus primeiros sucessos, lançou uma campanha publicitária sem precedentes em escala. Foi lançado um filme que se chamava exatamente assim, Platinum Blonde. Em todo o país, clubes para garotas com aquela cor de cabelo foram organizados, e salões de beleza eram premiados por copiar fielmente o tom. Ela fazia intermináveis turnês promocionais, aparecia nas capas de centenas de revistas, tornava-se o rosto de campanhas publicitárias. Seu corpo e rosto transformaram-se em uma moeda universal, com a qual Hollywood pagava sua saída da crise econômica. A indústria não vendia apenas ingressos para sessões, vendia a possibilidade de tocar essa fantasia fabricada. A franqueza dessa imagem não estava apenas na seda justa. A principal característica da presença visual de Harlow era a total ausência de culpa. No Hollywood pré-código, a câmera frequentemente olhava para as mulheres de uma posição de voyeurismo, transformando-as em objetos passivos. Mas Harlow olhava de volta e ria. Em seu riso não havia vergonha nem desculpas por sua corporeidade. Nos primeiros filmes, ela podia tranquilamente se trocar em cena ou fazer comentários ambíguos com uma entonação como se estivesse discutindo a previsão do tempo. Essa coragem de parecer franca tornava a imagem ainda mais atraente e comercialmente bem-sucedida. Ela não apenas permitia que olhassem para ela, mas legitimava esse desejo. Entretanto, por trás da fachada desse construto impecavelmente funcional, estava uma garota que, no momento do lançamento dos primeiros grandes sucessos, mal havia completado 20 anos.
A indústria criou, fixou e reproduziu sua imagem mais rápido do que a pessoa real teve tempo de amadurecer e compreender seus próprios limites. Aos 20 anos, as pessoas geralmente estão apenas começando a formar seu caráter, cometer erros e buscar suas próprias respostas. Mas Jean Harlow não teve tempo para isso. Cada uma de suas aparições era controlada. Cada declaração na imprensa servia para sustentar o mito. Ela se encontrou dentro de uma máquina que exigia a manutenção constante de um grau específico de franqueza. O público via na tela um mecanismo de sedução, perfeitamente embalado no formato de uma garota direta. Essa imagem era tão facilmente compreendida que parecia absolutamente natural. O público, juntamente com muitos críticos, acreditou que a deslumbrante loira simplesmente existia no quadro, sem fazer esforço algum. Surgiu a ilusão de que ela era exatamente assim, bonita, atraente e vazia, criada exclusivamente para adornar interiores e agradar aos olhos. O mito da loira burra foi tão conveniente para o consumo em massa que rapidamente se enraizou na cultura. Mas por trás dessa aparente simplicidade visual e semântica, escondia-se um processo de trabalho completamente diferente. Ser a primeira fantasia fabricada de Hollywood e sobreviver sob os holofotes que queimavam o branco dos cabelos exigia uma resistência rígida. A leveza na tela não era uma característica natural. Era o resultado de um ajuste preciso. E o que o público via como uma ingenuidade orgânica era, na verdade, o início de um jogo complexo e absolutamente consciente. Ato 2. A ilusão da ingenuidade. No filme Terra de Paixões, de 1932, há uma cena emblemática. A personagem de Jean Harlow toma banho em um barril de chuva numa plantação tropical. Entra em cena o personagem de Clark Gable. Pelas regras da clássica melodia dramática da época, esse é o momento de máxima vulnerabilidade. A mulher pega de surpresa, deveria se envergonhar, cobrir-se ou demonstrar medo. Em vez disso, Harlow continua a se lavar impassível, lança uma frase irônica e assume completamente a iniciativa no diálogo. Ela não esconde o corpo, mas usa o fato de estar nua como uma ferramenta de dominação na mise-en-scène. Não é um acaso da direção, mas uma demonstração precisa de seu método de atuação. Sua personagem não se torna objeto do olhar condescendente alheio. Ela decide como será vista e quem controla a situação na cena. O mito popular afirma que Harlow simplesmente transferiu para a tela sua naturalidade, tornando-se o padrão da loira burra. O público achava que essa ingenuidade exagerada, os olhos arregalados e a voz aguda existiam por si só, sem qualquer esforço profissional. Mas interpretar a tolice de forma a não irritar, mas sim manter o interesse constante, exige cálculo frio. Comédia é, antes de tudo, matemática de ritmo e pausas. Harlow dominava o timing impecavelmente. Sabia o segundo exato para piscar, quando fazer uma pausa microscópica antes de responder e quando soltar uma fala complexa e multifacetada com uma expressão completamente vazia e impenetrável. Para que a piada funcionasse, era necessária uma concentração extrema, escondida sob a máscara de total relaxamento. Ela não inventou o arquétipo da bela ingênua, mas transformou-o em uma arma de alta precisão que funcionava sem falhas. Na maioria das cenas, seus parceiros eram homens sérios, vestidos com ternos formais. Eles moviam a trama, tomavam decisões, faziam longos monólogos sobre dinheiro, poder ou crimes. Harlow, nesse meio tempo, podia estar ao fundo, ajustando a alça do vestido, lixando as unhas, mascando chiclete ou simplesmente olhando em um espelho de bolso. Mas a atenção do público seguia inabalável para ela. Não era uma presença passiva em cena, mas um controle ativo do foco da audiência. Os homens na tela podiam se considerar donos da situação, mas o ritmo da cena era sempre ditado por ela. Com um gesto descuidado e preguiçoso,
ela podia desvalorizar qualquer monólogo masculino pomposo. Seus personagens na tela eram radicalmente diferentes das clássicas vítimas da sedução que lotavam o cinema dos anos 20. No Hollywood pré-código, Harlow frequentemente interpretava mulheres que eram sexualmente mais livres que seu entorno. Para suas personagens, a atração física era um capital compreensível e tangível, a única moeda sólida em um mundo onde as regras sociais eram estabelecidas pelos homens. Elas usavam esse capital de forma extremamente pragmática, negociando por status, conforto ou simplesmente por diversão, sem sentir qualquer remorso. Nesse comportamento, não havia a vergonha tradicionalmente prescrita às mulheres na tela. Elas não pediam desculpas por seus desejos, nem por saberem tirar proveito dos instintos alheios. Além disso, essa liberdade frequentemente beirava a manipulação aberta, e às vezes até a crueldade. As heroínas de Harlow podiam enganar, colocar homens uns contra os outros, zombar abertamente de suas fraquezas e ainda sair ilesas. Os personagens masculinos ao seu lado frequentemente pareciam confusos, cegos pelo desejo e, portanto, extremamente vulneráveis. Sua ingenuidade servia como a cobertura perfeita. Os homens subestimavam sua inteligência, caindo nos cabelos loiros deslumbrantes e na seda justa, e era exatamente isso que permitia que suas personagens sempre saíssem vitoriosas. Era uma posição de força absoluta, escondida atrás de uma fachada de completa leviandade. A ferramenta mais importante desse contraste era sua voz. Harlow tinha um timbre específico, um pouco áspero, com claras notas de classe trabalhadora. Ela não tentava imitar uma pronúncia aristocrática ou adicionar profundidade teatral à fala. Pelo contrário, usava entonações de rua, um pouco grosseiras, para derrubar a pompa dos personagens respeitáveis. Quando uma mulher de aparência angelical e brilhante abria a boca e soltava uma piada cínica com a entonação de um estivador, surgia uma poderosa dissonância cognitiva. Essa ruptura entre a forma idealizada e o conteúdo terreno tornava suas falas incrivelmente incisivas e memoráveis. Em cada aparição na tela, havia uma ironia sutil. Harlow nunca interpretava o drama de sua corporeidade a sério. Era como se piscasse para o espectador, deixando claro. Ela sabia muito bem que estava vestida em um vestido ridiculamente apertado. Sabia que os homens ao redor se comportavam como idiotas. E sabia que toda aquela situação era um construto artificial de Hollywood. Essa distância entre a atriz e o papel salvava suas personagens da vulgaridade. Ela não apenas mostrava o corpo, mas também sua atitude irônica em relação ao efeito que esse corpo produzia nos outros. Sem essa ironia interna, a personagem rapidamente se tornaria plana e caricatural. Fora do set, Harlow era uma trabalhadora incrivelmente disciplinada. Chegava ao estúdio antes de muitos, suportava sem questionar longas e dolorosas sessões de descoloração dos cabelos, ensaiava diálogos complexos por horas. Seus colegas e diretores sabiam que por trás da fachada brilhante havia uma capacidade de trabalho rígida e disposição para executar qualquer tarefa técnica. No entanto, esse profissionalismo permanecia completamente invisível para o grande público. Nas entrevistas, esperavam dela apenas a confirmação de seu papel na tela, respostas levianas a perguntas sérias e a demonstração daquela mesma ingenuidade acessível que ela interpretava tão convincentemente diante das câmeras. Foi exatamente esse domínio profissional que lhe pregou uma peça cruel. Ela construía a ilusão com uma veracidade assustadora, a ponto de o público se recusar a ver a pessoa real por trás dela. Para o espectador em massa, a linha entre a atriz e suas personagens se apagou completamente. A lógica era simples. Se a mulher na tela interpretava tão naturalmente a sedutora cabeça oca, então ela deveria ser assim na vida real. As críticas da época frequentemente se concentravam nos cortes de seus vestidos, nas curvas de seu corpo
e na cor de seus cabelos, ignorando completamente a complexidade técnica de sua atuação cômica. Avaliá-la como uma profissional séria parecia um complicador desnecessário. Os chefes dos estúdios observavam atentamente a reação do público. Eles viam o riso sincero, viam o choque, mas o principal, viam a bilheteira milionária crescendo de forma constante. O problema era que o sistema não estava interessado em analisar as sutilezas do método de atuação. A indústria não precisava de ironia, não precisava de uma distância intelectual complexa entre a intérprete e seu papel. Os chefes de Hollywood extraíram de seu trabalho apenas os elementos mais básicos e chamativos: os cabelos platinados, a pele exposta, a voz aguda e os diálogos provocativos. O controle irônico da atenção, que era sua conquista profissional pessoal, começou a ser percebido pelo estúdio como uma receita comercial universal. O sistema entendeu que o público comprava de bom grado não o jogo complexo da ingenuidade, mas a própria ingenuidade, desprovida de profundidade e embalada em um padrão visual reconhecível. E se essa fórmula direta trazia dinheiro garantido, então deveria ser fixada em contratos rígidos, despojada de todos os tons de atuação e começar a ser reproduzida em escala industrial. Ato 3. A reprodução da imagem. Em 1931, o produtor Howard Hughes lançou uma campanha publicitária sem precedentes, onde o foco não era a atuação de sua estrela principal, mas a cor de seus cabelos. Ele prometeu publicamente $10.000 a qualquer cabeleireiro ou químico que conseguisse criar uma tinta que replicasse exatamente o tom loiro platinado de Jean Harlow. Amostras de mechas descoloridas chegavam em sacos de todo o país para o estúdio. Esse episódio marcou uma nova abordagem da indústria na criação de estrelas. Uma característica física foi declarada abertamente como uma fórmula, uma patente que o sistema tentava manter sob seu controle. O concurso permaneceu como um truque de marketing não resolvido, mas provou o principal. Hollywood aprendeu a dissecar a individualidade de um ator em elementos vendáveis. Após a transferência de Harlow para o estúdio Metro-Goldwyn-Mayer, a abordagem industrial à sua imagem alcançou uma precisão matemática absoluta. A direção do estúdio rapidamente analisou a bilheteira e destacou os componentes que mais atraíam o público. Como resultado, a cor platinada do cabelo deixou de ser apenas uma escolha da atriz ou um detalhe aleatório de seus primeiros papéis. Estava rigidamente estipulada no contrato como uma condição profissional obrigatória. O procedimento químico semanal, extremamente doloroso, de descoloração tornou-se uma necessidade industrial, que Harlow não tinha o direito de violar. Seu corpo agora literalmente obedecia ao cronograma de produção da companhia cinematográfica. Junto com a padronização da aparência, a abordagem aos figurinos também mudou. O lendário designer de estúdio Adrian começou a criar para ela um guarda-roupa que mais parecia um uniforme. Vestidos de seda branca, cortados na diagonal, tornavam-se cada vez mais apertados. Eles eram construídos de forma a eliminar qualquer uso de roupa íntima e maximizar a ênfase na anatomia. Antes de cada tomada, os trajes eram literalmente costurados diretamente no corpo de Harlow, transformando-a em uma escultura viva. Era extremamente difícil andar nesses vestidos e quase impossível sentar-se sem o risco de rasgar o tecido finíssimo. Assim surgiu um dos principais paradoxos de sua carreira. A imagem que transmitia na tela, absoluta liberdade e sensualidade, era criada através de uma restrição física brutal da pessoa real no set. Gradualmente, a forma visual começou a ditar completamente o conteúdo das histórias na tela. Se nos primeiros filmes, Harlow usava essa aparência para um jogo complexo com o público, deixando espaço para a ironia, agora a linha de produção exigia uma simplificação máxima e grosseira. Os roteiristas do estúdio não precisavam mais criar motivações complexas ou construir conflitos internos profundos.
Nos departamentos de roteiro, formavam-se manuais claros para criar enredos ao estilo típico de Harlow. Isso significava um conjunto padrão de cenas previsíveis. A heroína deveria aparecer de forma impactante em uma roupa justa, proferir algumas falas atrevidas com sua marca registrada de voz rouca, brigar com o protagonista e inevitavelmente se tornar o centro das atenções masculinas. A distância intelectual e o controle irônico do foco do espectador transformaram-se em um clichê de estúdio mecanicamente reproduzido. Cada novo papel tornava-se apenas uma cópia ligeiramente alterada do anterior. A indústria não precisava mais de seu crescimento profissional, porque desenvolvimento significava ultrapassar as expectativas, e ninguém estava disposto a arriscar o modelo financeiro comprovado durante os anos da depressão. Qualquer tentativa tímida de Harlow de conseguir um papel dramático sério, experimentar outro caráter ou interpretar um personagem desprovido de vulgaridade sedutora, encontrava resistência surda, mas firme, dos produtores. Os executivos da MGM entendiam perfeitamente. O público no cinema pagava por um certo nível de provocação fisiológica, cuidadosamente calibrado, e a fábrica de filmes garantia o fornecimento ininterrupto desse produto. A franqueza na tela, que inicialmente era sua principal ferramenta de influência, tornou-se sua principal armadilha profissional. A produção em massa da mesma impressão inevitavelmente levou a que a imagem se tornasse monolítica e hermética. O estúdio lançava filmes com sua participação um após o outro, como se fossem carros de uma mesma marca saindo da linha de montagem. Cada nova estreia metodicamente eliminava da consciência coletiva a ideia de que Jean Harlow era uma atriz de caráter. A construção foi tão bem montada que espectadores e jornalistas finalmente acreditaram em sua total identidade com o papel na tela. Ela se transformou em uma ilustração viva de seus próprios cartazes publicitários, onde não havia espaço para dúvidas, cansaço ou pensamentos complexos. Mas o sistema de estúdio, ao lançar esse mecanismo infalível, enfrentou um novo problema. Um produto comercial bem-sucedido requer constante aquecimento do interesse. Quando os filmes começam a se repetir e os truques visuais se tornam habituais, a atenção do público inevitavelmente começa a se dissipar. A audiência precisava de novas emoções, detalhes frescos e novas provas de que o mito criado existia na realidade. E como na tela Harlow já havia sido mostrada de todos os ângulos possíveis, o foco da indústria e da imprensa naturalmente se deslocou para além do set de filmagem, para onde sua vida pessoal poderia se tornar um novo combustível gratuito para a voraz máquina midiática. Ato 4. O alvoroço em torno do nome. Em setembro de 1932, a polícia de Los Angeles chegou à mansão do influente produtor da MGM, Paul Byrne, com quem Jean Harlow havia se casado apenas 2 meses antes. No quarto, encontraram seu corpo com um ferimento de bala e uma confusa nota de suicídio, diretamente endereçada à esposa. O que chama a atenção é o que aconteceu antes da chegada dos detetives. Antes que a polícia pudesse isolar a cena e coletar evidências, os principais chefes do estúdio, Louis Mayer e Irving Thalberg, acompanhados pelo chefe de segurança, chegaram ao local às pressas. Para eles, a morte do colega não era motivo de luto. Era uma ameaça crítica a um ativo multimilionário do estúdio, cujo rosto principal naquele momento era Harlow. A fábrica de sonhos começou a agir antes mesmo da lei. Os jornais da manhã transformaram esse suicídio em uma grande sensação nacional, empurrando as notícias políticas para segundo plano. No entanto, o foco da imprensa não estava no marido falecido. Todas as câmeras, manchetes e colunas estavam voltadas para a viúva de 21 anos. Os jornalistas rapidamente transferiram seu papel nas telas para a vida real, sem considerar as circunstâncias. Para repórteres e leitores, ela deixou de ser uma jovem desorientada
em choque profundo. Nas páginas dos tabloides, ela foi descrita como a mesma loira platinada fatal, cuja sexualidade agressiva e insaciável supostamente levou um homem adulto e respeitável ao desespero. A linha entre a ficção cinematográfica e a realidade objetiva desmoronou em um único dia. A partir desse momento, Harlow perdeu completamente o direito a uma reação privada. Cada movimento público, cada lágrima derramada ou frase dita por acaso era analisada exclusivamente através do prisma de seus papéis no estúdio. Se ela chorava durante um interrogatório ou no funeral, os críticos na imprensa chamavam isso de encenação barata e tentativa de evitar responsabilidade. Se ela tentava manter o silêncio, escondendo o rosto sob um véu, isso era imediatamente interpretado como cálculo frio e uma confissão indireta de culpa. O público, acostumado com seus filmes ousados, exigia a continuação do espetáculo emocionante, agora em cenários reais. O trauma pessoal imediatamente reembalado pela máquina midiática em um thriller, e a atriz, sem seu consentimento, recebeu o papel principal. A reação do estúdio MGM nessa situação demonstrou de forma clara e assustadora os mecanismos de funcionamento do sistema hollywoodiano. Em vez de dar à atriz tempo para se recuperar e se proteger, os diretores lançaram uma poderosa campanha de gerenciamento de crise sob a liderança de Howard Strickling, o principal especialista do estúdio em resolver problemas. A principal tarefa da equipe não era preservar a saúde mental da pessoa, mas salvar as bilheteiras do próximo filme Red Dust, cujas filmagens estavam em pleno andamento. O Departamento de Relações Públicas ditava quais palavras ela deveria dizer aos investigadores, filtrava cuidadosamente o acesso dos repórteres e publicava declarações oficiais em seu nome. O sistema não protegia a pessoa Jean Harlow, mas sim a viabilidade comercial da marca que gerava receita estável. A linha de produção não permitia paradas para luto. Apenas alguns dias após o funeral do marido, Harlow recebeu a ordem rígida de voltar ao set de filmagem. As câmeras voltaram a rodar, as potentes lâmpadas de arco iluminaram seus cabelos descoloridos, e o diretor exigiu dela a habitual leveza. Ela precisava soltar suas piadas cínicas de marca registrada, lançar olhares sedutores para Clark Gable e demonstrar total descontração. O contraste entre seu estado interno real e a necessidade de gerar alegria contínua na tela era monstruoso. Mas a indústria ditava uma regra de ferro. O produto de entretenimento devia ser entregue nos cinemas pontualmente, independentemente do custo emocional pago pelo intérprete. O episódio com Paul Byrne não foi apenas uma tragédia, mas um ponto de virada em sua história pública. Ele legitimou o direito da imprensa de invadir seu quarto sem qualquer restrição ética. Seu subsequente e quase desesperado casamento com o cinegrafista Harold Rawson, seguido por um divórcio igualmente rápido, foi discutido não como fatos da biografia de uma pessoa viva, mas como mais episódios de uma interminável novela. Mais tarde, seu romance com o ator William Powell se transformou em uma coluna obrigatória diária para cronistas sociais. Repórteres ficavam de plantão em sua casa, registravam a chegada de convidados, anotavam as placas dos carros e publicavam relatórios detalhados sobre seu guarda-roupa. O espaço pessoal foi completamente e irrevogavelmente anexado pela máquina da publicidade. O público em massa desenvolveu uma sensação persistente, quase física, de posse sobre sua vida. Como sua imagem na tela foi inicialmente construída sobre a democracia, simplicidade e total ausência de distância, o público decidiu que essa acessibilidade se estendia naturalmente à realidade. Fãs se sentiam no direito de fazer perguntas indiscretas na rua, saber as razões de suas brigas familiares e julgar sua escolha de parceiros. O mito da loira imprudente, que trocava de homens, tornou-se um mecanismo autossustentável. Esse mecanismo operava a todo vapor,
alimentado por boatos e recortes de jornais. E não importava o que a jovem mulher chamada Harley Ann Carpenter, escondida sob o pseudônimo Jean Harlow, realmente era. A transparência midiática total criou uma armadilha da qual era impossível escapar, seja por talento ou por trabalho árduo. Quando os espectadores compravam ingressos para mais um filme com sua participação, eles não iam mais ver uma atriz cômica executando tecnicamente um papel escrito. Eles iam ver a heroína escandalosa das manchetes dos jornais matinais, que por acaso estava na tela do cinema. Seu timing cômico preciso, sua capacidade de gerir ironicamente a atenção da câmera e sua incrível disciplina profissional foram relegados ao segundo plano, tornando-se invisíveis para a multidão. O texto do roteiro tornou-se apenas um pano de fundo opcional para o contexto dos tabloides. O alvoroço em torno do nome tornou-se muitas vezes mais alto que a própria profissão, e a imagem criada finalmente subjugou a pessoa. O estúdio, por sua vez, de forma extremamente cínica e bem-sucedida, monetizou essa aura escandalosa. O halo de perigo, imprevisibilidade e dramas de vida reais gerava lucros recordes, confirmando a eficácia financeira da estratégia de exposição total, tanto física quanto biográfica. O sistema extraía o máximo dessa fórmula, vendendo ao público a ilusão de acesso total à vida da estrela. No entanto, esse modelo comercial funcionava infalivelmente apenas nas condições da atmosfera selvagem e permissiva do início dos anos 30. A indústria continuava a explorar com prazer a imagem provocante por inércia, sem perceber ou ignorando o fato de que o clima cultural nos Estados Unidos começava a mudar rapidamente, preparando-se para impor a Hollywood novas exigências morais, inflexíveis e rigorosas. Ato 5. Nova moralidade. No meio do ano de 1934, a Metro-Goldwyn-Mayer de Hollywood enfrentou um problema logístico e financeiro sem precedentes. O roteiro do novo filme estrelado por Jean Harlow, inicialmente intitulado Nascida para Beijar, foi enviado para aprovação da administração do Código de Produção e voltou com um veto categórico. Os censores rejeitaram não só o título provocativo, mas também dezenas de cenas-chave. O estúdio tentou renomear o projeto para 100% pura, mas isso foi visto como uma zombaria aberta, e o nome foi novamente rejeitado. No final, o filme recebeu o título estéril de A Garota do Missouri, e os diretores tiveram que refilmar cenas já prontas às pressas. A ordem era clara: levantar as linhas dos decotes, abandonar os tecidos semitransparentes e limpar dos diálogos qualquer insinuação ambígua. Não era apenas um processo editorial, mas o início de uma grande reviravolta industrial em toda a indústria cinematográfica. Por muito tempo, o chamado Código Hays permaneceu apenas um conjunto de recomendações formais que os estúdios facilmente contornavam em busca de altos lucros de bilheteira. Mas sob a ameaça de boicotes em massa por parte de organizações conservadoras e o risco de intervenção federal direta, as empresas cinematográficas deram ao Departamento de Censura de Joseph Brin poder real. Agora, cada roteiro precisava ser aprovado antes do início das filmagens, e o filme pronto tinha que receber um certificado especial para exibição. As regras tornaram-se rígidas e não toleravam compromissos. Era proibido mostrar roupas íntimas, beijos longos, poses provocantes e qualquer piada sobre relações sexuais. A principal exigência ideológica do código era a obrigatoriedade do triunfo da virtude e a punição inevitável por qualquer vício na tela. Para Hollywood, isso significava a necessidade urgente de reestruturar toda a linha de produção de conteúdo de entretenimento. Para Jean Harlow, essas novas regras representavam uma ameaça direta e fundamental. Toda a arquitetura de sua presença na tela era construída justamente sobre os elementos que agora estavam fora da lei.
Suas personagens nunca se arrependiam de sua atratividade, não pediam desculpas por manipular os homens ao seu redor e não buscavam a purificação moral tradicional no final. Sua força estava na absoluta coragem de parecer ousada. Agora, essa abordagem característica, desprovida de vergonha, foi oficialmente reconhecida como perigosa para a sociedade. A atriz se viu no centro do conflito entre eras. Ela era o rosto perfeito do Hollywood pré-código, ousada demais para a nova moralidade que surgia, mas ao mesmo tempo um ativo comercial bem-sucedido demais para que o estúdio simplesmente a descartasse. Surgiu um paradoxo industrial impressionante. O sistema, que há apenas alguns anos vendia agressivamente a sensualidade de Harlow e a transformava em sua principal ferramenta de marketing, de repente assumiu o papel de um severo vigilante. Os executivos da Metro-Goldwyn-Mayer, que antes faziam os figurinistas costurarem vestidos de seda finíssima diretamente no corpo da atriz para um caimento máximo, agora obedientemente enviavam esboços para aprovação no Comitê de Moralidade. A indústria não queria perder os milhões gerados por seu nome, mas precisava disciplinar e reembalar o próprio produto imediatamente para que ele se adequasse ao clima político mais conservador dos Estados Unidos. A transformação da imagem começou com as características físicas. A famosa cor de cabelo platinada, registrada como marca da empresa e motivo de obsessão nacional, de repente se tornou um marcador indesejado de vulgaridade. A direção ordenou a mudança de tom, e o cabelo de Harlow adquiriu um tom mais suave, mel, que a imprensa apelidou de brunette. Mudou não só a cor, mas também a maquiagem. As linhas marcantes das sobrancelhas foram suavizadas, o batom agressivo deu lugar a tons neutros. O estilo do guarda-roupa mudou radicalmente. As roupas ficaram visivelmente mais pesadas, os tecidos mais espessos, surgiram colarinhos altos, mangas compridas, drapeados e camadas. O corpo, que antes a câmera explorava com máxima e quase documental franqueza, agora precisava ser cuidadosamente escondido. O magnetismo visual, que era a base de seu constante domínio na tela, foi artificialmente atenuado para passar pelas barreiras da censura. Após o guarda-roupa, as construções dos roteiros também mudaram. Se nos primeiros filmes as heroínas de Harlow controlavam a atenção e subjugavam os homens, graças a uma sexualidade consciente e pragmática, agora lhes eram atribuídas motivações completamente diferentes e seguras. Ela começou a receber papéis de garotas respeitáveis da classe trabalhadora, em busca de um casamento legítimo, ou personagens puramente cômicos, cuja energia era direcionada para criar situações domésticas ridículas, e não para seduzir. Réplicas afiadas e cínicas com duplo sentido desapareceram dos textos. Os roteiristas metodicamente limpavam de seus monólogos a superioridade irônica. Agora, as heroínas eram forçadas a se desculpar por seus erros e a se encaixar obedientemente na rígida moldura patriarcal de uma resolução final feliz do conflito. Privada de sua principal arma visual e semântica, Harlow foi forçada a reconstruir seu próprio método de trabalho diante das câmeras. O que começou como uma severa restrição sensória, inesperadamente destacou a verdadeira extensão de sua preparação profissional. A atriz deslocou o foco da provocação fisiológica para a pura comédia excêntrica e o trabalho complexo com entonações. Ela precisava construir a dinâmica com parceiros como Clark Gable ou Spencer Tracy exclusivamente por meio de duelos de diálogo e reações rápidas, sem recorrer aos antigos truques físicos. Onde antes o corte justo do vestido funcionava, agora era o timing cômico impecável e a mímica precisa que funcionavam. Ela provou que era capaz de manter a atenção do público sem a ajuda da seda transparente. Foi uma evolução séria de sua maestria interpretativa, que exigia uma enorme concentração interna. No entanto, essa evolução profissional pouco interessava ao público em geral. Apesar da esterilização externa dos filmes,
O público continuava a perceber a atriz através do prisma do antigo mito, já profundamente enraizado. Os tabloides ainda discutiam sua vida privada com uma agressividade sem limites. Surgiu uma poderosa dissonância comercial. Na tela, o público via uma imagem suavizada, ajustada às novas regras, enquanto, nos jornais matinais, lia sobre a loira ousada, cujo nome estava inextricavelmente ligado a escândalos. O estúdio de cinema jogava magistralmente e cinicamente com essa discrepância. Os produtores permitiam que a imprensa sensacionalista alimentasse o rastro escandaloso em torno da atriz para compensar a insipidez censurada dos novos filmes. A agitação, na realidade, continuava a vender ingressos para os filmes respeitáveis com sucesso. Esse jogo duplo da indústria exigia uma atenção colossal do indivíduo. Jean Harlow tinha que interpretar simultaneamente a nova moralidade imposta e segura diante das câmeras e carregar o peso do velho estigma indelével fora do set. A introdução do Código Hays não tornou o sistema de Hollywood mais humano em relação às suas principais estrelas. Apenas mudou as regras de embalagem e apresentação do produto. A lógica industrial severa da fábrica de cinema permaneceu inalterada. Se um determinado ativo gera milhões de dólares garantidos, ele deve ser explorado sem a menor pausa. A compressão da liberdade na tela não levou a uma redução no ritmo de produção. Pelo contrário, para manter o nível habitual de bilheteira nas novas condições estritamente regulamentadas, a direção precisava lançar filmes com sua participação ainda mais frequentemente. A reestruturação da imagem, a complexa adaptação às novas exigências dos roteiros e a necessidade de diariamente navegar entre a rígida censura do estúdio e as expectativas do público tornaram-se uma rotina exaustiva. A máquina de entretenimento continuava a aumentar sistematicamente a velocidade, exigindo da atriz uma presença física constante sob os holofotes ardentes e gradualmente transformando seu cotidiano em um ciclo de trabalho duro, desgastante e absolutamente interminável. Ato 6. Produção ininterrupta. O dia de trabalho típico da principal estrela do estúdio MGM começava muito antes do amanhecer. Às 4:30 da manhã, Jean Harlow já estava na sala de maquiagem, onde o processo diário de montagem de seu corpo público era iniciado. O ritual incluía não apenas maquiagem e penteado complexos, mas também o descolorimento regular dos cabelos com uma mistura cáustica de amônia e água oxigenada, que queimava sistematicamente seu couro cabeludo. Em seguida, vinha a etapa do figurino. Os famosos vestidos cortados em viés não permitiam o uso de roupas íntimas ou qualquer dobra. Para não estragar o tecido caro entre as cenas, a atriz não podia se sentar em uma cadeira comum. Ela descansava em tábuas inclinadas, onde era apoiada na vertical. Nesse estado quase suspenso, sob os refletores escaldantes, com temperaturas nos estúdios sem ventilação, frequentemente ultrapassando 40 graus, o turno durava de 12 a 14 horas. Essa rotina não era uma exceção temporária, mas sim o padrão básico do sistema de Hollywood dos anos 30. Os atores assinavam contratos rígidos de 7 anos, entregando às corporações o controle sobre seu tempo, aparência e energia física. Recusar um papel previsto no roteiro resultava em suspensão imediata sem pagamento. Durante sua curta carreira, Harlow atuou em mais de 20 longas-metragens, sem contar os trailers promocionais e campanhas publicitárias obrigatórias. Muitas vezes, os projetos se sobrepunham. De dia, ela filmava cenas finais de um filme, e à noite, participava de testes de câmera e provas de figurino para o próximo. A indústria exigia um fornecimento contínuo de produtos para os cinemas do país, e a maior estrela de bilheteira não tinha o direito legal de parar. A situação era agravada pelo enorme peso financeiro fora do estúdio. Harlow era a única fonte de sustento para sua família. Sua mãe, uma mulher incrivelmente ambiciosa,
junto com o padrasto, estava acostumada a viver como a alta aristocracia, tudo financiado pelos cachês da atriz. Manter uma enorme mansão em Beverly Hills, pagar uma equipe de empregados, realizar recepções caras e cobrir as dívidas contínuas dos parentes exigia um fluxo constante de dinheiro. A jovem mulher não tinha uma reserva financeira ou a possibilidade de fazer uma pausa nas filmagens. Qualquer interrupção no fluxo de trabalho ameaçava com a falência imediata de todo o seu entorno. Ela trabalhava até a exaustão, pois seu status de estrela bem-sucedida em Hollywood paradoxalmente a privava de qualquer chance de descanso. Dentro dessa densa matriz industrial, não havia espaço para a vulnerabilidade humana comum. A imagem na tela, que gerava milhões de dólares, era construída sobre energia transbordante, ousadia e saúde física absoluta. O público comprava ingressos pela ilusão de uma mulher invulnerável e sorridente. Consequentemente, a administração não podia permitir que o público visse cansaço crônico ou sinais de dor. Se a atriz reclamasse de mal-estar, os médicos do estúdio eram imediatamente acionados. No entanto, sua função não era tratar completamente ou investigar as causas profundas da doença. O pessoal médico da fábrica de filmes trabalhava como uma equipe de reparos de emergência. Eles precisavam rapidamente suprimir os sintomas, administrar estimulantes ou analgésicos potentes e devolver a atriz ao set. Um dia de produção com dezenas de figurantes e técnicos era caro demais para ser cancelado devido à exaustão da atriz. Até mesmo os poucos dias de folga eram completamente controlados pelo Departamento de Relações Públicas. Cada aparição pública de Harlow era rigidamente regulamentada por um cronograma. Jantares de domingo em restaurantes da moda, idas a estreias de outros filmes, encontros beneficentes ou simplesmente sair para fazer compras se tornavam parte obrigatória do trabalho de manter o mito. A imprensa exigia constantemente novas provas de que a lendária loira platinada existia na realidade e correspondia ao seu status na tela. O espaço pessoal da atriz se reduzia ao tamanho de seu próprio quarto, mas mesmo ali, ela continuava sendo prisioneira dos contratos assinados. A indústria não tinha a intenção de destruir a pessoa deliberadamente. Os executivos do estúdio não eram vilões tentando acabar com seu principal ativo comercial. Eles simplesmente agiam sob a lógica implacável da produção capitalista. Se uma ferramenta mostra eficiência fenomenal e gera lucros exorbitantes, ela deve ser usada ao máximo. A máquina do estúdio não conhecia cansaço e, portanto, não o esperava de seus elementos. O sistema continuava a aumentar metodicamente o ritmo, sugando cada vez mais energia da atriz, sem perceber o momento em que as reservas físicas humanas estavam completamente esgotadas. Esse ritmo incessante inevitavelmente levava a um ponto crítico, onde o corpo simplesmente se recusaria a obedecer às ordens do diretor. Autoset. Parada da máquina. No final de maio de 1937, no set de filmagem de Saratoga, um colapso crítico no cronograma de produção ocorreu. Durante uma cena cômica com Clark Gable, Jean Harlow reclamou de náuseas intensas, dores abdominais e uma exaustão paralisante. Sob a pesada maquiagem, sua pele adquiriu um tom acinzentado, e ela mal conseguia se manter em pé sob o calor escaldante dos refletores do estúdio. O diretor Jack Conway foi forçado a interromper as filmagens. O médico de plantão da cineasta foi chamado ao set, fez um exame rápido e superficial, diagnosticando uma leve forma de gripe estomacal ou uma crise de cálculos biliares. O protocolo médico da fábrica de filmes era padrão e impiedoso. A atriz foi aconselhada a descansar no camarim, beber água e voltar às câmeras o mais rápido possível, já que cada hora parada custava milhares de dólares à empresa. Para a enorme corporação hollywoodiana, o mal-estar da estrela principal de bilheteira era visto apenas como um irritante obstáculo logístico.
A administração do estúdio estava acostumada a lidar com caprichos, colapsos nervosos ou simulações de atores tentando negociar um dia de folga extra. Na sua ótica industrial, uma mulher de 26 anos, cujo rosto adornava regularmente capas de revistas de beleza e saúde, simplesmente não poderia estar gravemente doente. A imagem de tela, que por anos irradiou uma energia inabalável e transbordante, agora pregava uma peça cruel em sua criadora. Os produtores acreditavam tanto no mito que eles mesmos construíram sobre a loira platinada indestrutível e vital, que se recusavam terminantemente a ver a pessoa real diante deles, cujo corpo estava enviando sinais claros de perigo. Na verdade, a atriz estava rapidamente desenvolvendo uma fase terminal de insuficiência renal, uremia. Provavelmente, isso era uma consequência tardia e irreversível da escarlatina que ela teve na adolescência. No entanto, essa doença biológica oculta foi amplamente agravada e acelerada pelas condições extremas de seu trabalho cotidiano. Anos de dietas rigorosas para manter a cintura contratualmente estipulada, o uso constante de analgésicos e soníferos para manter o ritmo das filmagens, a intoxicação regular com vapores de amônia tóxica ao descolorir o cabelo e a privação crônica de sono esgotaram seu sistema imunológico ao mínimo crítico. O corpo, que a indústria hollywoodiana transformou com tanta eficiência em um ativo altamente lucrativo, esgotou completamente sua resistência. Quando ficou absolutamente claro que Harlow não conseguia fisicamente pronunciar uma única linha e estava à beira de perder a consciência, ela foi enviada para casa. Mas em vez de hospitalizar imediatamente a estrela e realizar um exame de emergência, o estúdio acionou o mecanismo padrão e ensaiado de relações públicas de crise. O Departamento de Relações Públicas começou a emitir diariamente comunicados de imprensa animados e tranquilizadores. Os jornais informavam milhões de fãs que Jean Harlow estava apenas um pouco cansada do sol, precisava de um breve descanso e voltaria ao trabalho em poucos dias. O principal objetivo dos gestores naquele momento não era salvar a paciente, mas evitar o pânico entre os investidores e manter o interesse estável na estreia futura. A fábrica de sonhos geria friamente os riscos reputacionais enquanto a pessoa se apagava silenciosamente em seu próprio quarto. Durante a semana seguinte, Harlow permaneceu em sua mansão em condições de isolamento informacional rigoroso. O acesso a ela foi negado, até mesmo aos colegas mais próximos do set. Clark Gable, que foi visitá-la, não foi autorizado a passar do hall de entrada pela segurança. A filtragem de notícias foi realizada com rigor militar. O estúdio temia desesperadamente o vazamento de dados reais sobre sua condição física. Inchaço severo, mudança de cor da pele, respiração irregular e consciência confusa não combinavam com a imagem do símbolo sexual perfeito. O medo de destruir a ilusão comercial e glamourosa era mais forte que a compaixão básica. O sistema protegia não o descanso da mulher doente, mas a aparência comercial de seu produto das lentes dos fotógrafos sensacionalistas. Os verdadeiros médicos qualificados foram chamados tarde demais. Quando os especialistas a examinaram e perceberam a verdadeira extensão do problema, os produtos da decomposição já haviam envenenado irreversivelmente o sangue. A medicina do final dos anos 30, ainda sem máquinas de diálise e antibióticos modernos, não podia fazer milagres com uma uremia tão avançada. Mas o tempo crítico para a terapia de suporte foi perdido justamente nos primeiros dias, quando, em vez de ajuda médica, foram aplicados métodos de camuflagem do estúdio. Hollywood aprendeu a monetizar cada centímetro de sua pele e cada sorriso com uma velocidade assustadora, mas não tinha um único protocolo eficaz para proteger sua sobrevivência biológica elementar. No dia 7 de junho de 1937, Jean Harlow faleceu em um quarto de hospital
no Hospital do Bom Samaritano, em Los Angeles. Ela tinha exatamente 26 anos. A notícia de sua morte repentina causou um choque de proporções nacionais. Para o público em massa, esse evento não fazia sentido lógico. Jovens estrelas de cinema, deslumbrantemente belas, no auge da fama, riqueza e amor do público, na mente do público, não morriam de causas fisiológicas. Elas podiam morrer em acidentes de carro ou se tornar vítimas de dramas criminais chamativos, mas não se apagar silenciosamente devido à falência dos órgãos internos. Morrer aos 26 anos destruía toda a narrativa cuidadosamente construída pela indústria sobre a vida despreocupada e imortal de Hollywood. No entanto, a reação da companhia cinematográfica a essa tragédia revelou a essência e a crueldade do enfoque industrial ao ser humano. A comédia Saratoga permaneceu inacabada. De acordo com todas as regras tradicionais de produção cinematográfica, o projeto sem a protagonista deveria ter sido encerrado, arquivado e os rolos de filme descartados como prejuízo financeiro. Mas Louis Mayer e outros executivos do estúdio rapidamente calcularam que a morte transformou o filme inacabado em um exclusivo absoluto e único. O interesse do público foi intensificado por um luto midiático sem precedentes. O estúdio não apenas decidiu lançar o filme, mas decidiu finalizá-lo, usando o material existente e o contexto trágico ao máximo. Para filmar as cenas-chave restantes, a atriz Mary Dees, que tinha parâmetros físicos semelhantes, foi contratada às pressas. Ela foi vestida com os mesmos vestidos apertados, colocaram nela a peruca platinada característica e a filmaram exclusivamente de costas, de longe ou escondendo o rosto sob chapéus enormes e binóculos. A voz familiar aos espectadores, com um leve rouquidão, foi imitada por outra dubladora, Paula Winslow. Os editores montaram de forma técnica e sem emendas os closes reais da atriz falecida com os planos gerais de sua cópia viva. Foi um movimento extremamente cínico, mas genial do ponto de vista comercial. A indústria demonstrou claramente, diante do mundo inteiro, que o construto visual que criou se separou definitivamente de seu portador biológico. A fórmula continuou a funcionar sem falhas, mesmo quando a própria pessoa parou de respirar. A estreia de Saratoga quebrou todos os recordes de bilheteira possíveis da época, trazendo ao estúdio de cinema um lucro colossal e inimaginável. Os espectadores lotaram os cinemas não para acompanhar as intrincadas tramas da comédia romântica. Eles compraram ingressos para se despedir do ídolo, olhando atentamente para a tela e tentando adivinhar em quais cenas a verdadeira Jean respirava e em quais sua substituta industrial obediente se movia. A máquina de produção cinematográfica não apenas não parou devido à morte de seu principal ativo. Ela facilmente substituiu as peças defeituosas e continuou a imprimir dinheiro, prontamente passando para a próxima etapa de exploração comercial de um nome já morto. Ato 8. O construto perfeito. No dia 9 de junho de 1937, o cemitério Forest Lawn, nos arredores de Los Angeles, transformou-se em um grande cenário de Hollywood. A organização do funeral de Jean Harlow ficou a cargo da Metro-Goldwyn-Mayer, com o próprio chefe da empresa, Louis B. Mayer, garantindo que a cerimônia estivesse à altura do status de seu principal ativo comercial. Mais de 1.500 policiais mal conseguiam conter a multidão de fãs que tentava romper o cordão de isolamento para se despedir. O caixão estava imerso em milhares de rosas brancas e gardênias, enquanto a música solene dos melhores músicos de estúdio preenchia o ar. O ator William Powell adquiriu para ela um mausoléu de mármore, pagando a exorbitante quantia de $25 mil, uma fortuna na época. Esse evento estava longe de ser uma despedida íntima de uma jovem de 26 anos que faleceu repentinamente de uma doença grave. Foi dirigido e conduzido como uma grande estreia cinematográfica,
onde a principal tarefa da indústria era gravar a saída de sua estrela na memória do público como um final cinematográfico majestoso e impecavelmente belo. Já na manhã seguinte ao funeral, a imprensa começou a moldar um novo e completamente diferente narrativo póstumo. Jornalistas de tabloides e biógrafos oficiais do estúdio não mencionavam em suas colunas o envenenamento sistemático por amônia ao longo dos anos, as dietas destrutivas de fome, nem o esgotamento físico crônico devido às jornadas diárias de 14 horas. Em vez de fatos médicos secos e assustadores sobre a falência dos órgãos internos, os jornais publicavam obituários poéticos e cheios de pompa sobre o meteoro platinado, que brilhou intensamente no céu de Hollywood e previsivelmente se consumiu em seu próprio calor insuportável. A máquina de relações públicas do estúdio prontamente abraçou e começou a divulgar agressivamente essa versão romântica. A tragédia de uma pessoa viva, quebrada pelo trabalho, foi instantaneamente reembalada em um mito bonito e facilmente vendável sobre a loira fatal destinada a uma vida curta por sua natureza deslumbrante e indomável. Esse processo de mitologização instantânea resolvia uma tarefa industrial crucial. Apagava completamente e para sempre a história real da mulher trabalhadora. A memória da profissional disciplinada, que chegava ao set antes do amanhecer, tinha um timing cômico impecável e sabia interpretar de forma sutil e irônica a loira burra que lhe foi imposta, foi considerada desnecessária. Para o público em geral, esse nível de complexidade e inteligência de atuação não era mais necessário. O mito emergente simplificou impiedosamente a personalidade multifacetada em 3 elementos básicos e facilmente reconhecíveis: símbolo sexual absoluto, falas provocativas em vestidos de seda justos e uma morte precoce e misteriosa. A linha tênue entre a atriz, que conscientemente construía sua imagem na tela, e essa própria imagem plana desapareceu completamente. O público ficou apenas com a capa brilhante, para sempre despojada de quaisquer contradições internas e profundidade humana. O paradoxo da situação era que naquele momento, dentro do mausoléu de mármore, Jean Harlow se transformou em um produto de estúdio perfeito e absolutamente seguro. A estrela de cinema morta não exigia mais revisões de contratos financeiros, não reclamava de cansaço insuportável diante das câmeras, não atraía a atenção da polícia com casamentos imprevisíveis e não ameaçava as bilheteiras com novas exigências de censores. Sua imagem pública tornou-se absolutamente hermética, estática e, portanto, 100% controlável. Hollywood finalmente obteve controle total e absoluto sobre o construto da loira platinada, separando-o definitivamente do frágil corpo biológico que constantemente exigia sono, tratamento caro e proteção física básica. Reconhecendo a fenomenal viabilidade comercial dessa forma vazia, a indústria deu o próximo passo, altamente pragmático. Transformou a imagem de Harlow em um modelo de produção universal. A fábrica de cinema percebeu que a fórmula, composta de sensualidade corporal acentuada, voz rouca de rua, cabelos artificialmente descoloridos e um toque de vulnerabilidade interna oculta, poderia funcionar e gerar receita independentemente de quem estivesse em cena. Nas décadas seguintes, os estúdios metodicamente moldariam novas estrelas nessa forma encontrada. Futuras atrizes, começando com Marilyn Monroe, que os produtores estilizaram inicialmente e conscientemente como a nova Harlow, seriam forçadas a vestir essa apertada armadura platinada, reproduzindo as mesmas entonações e poses ensaiadas. Jean Harlow tornou-se o código genético original da sexualidade hollywoodiana, que a indústria aprendeu a copiar, patentear e vender novamente a cada nova geração de espectadores. Para o próprio sistema de estúdio,
Esse mito póstumo serviu como um álibi histórico e jurídico impecável. A lenda da estrela que se queimou, elegantemente, eximia os chefes das companhias cinematográficas de qualquer responsabilidade moral pelas condições de trabalho desumanas na fábrica de entretenimento. Se o final trágico é explicado pelo destino implacável, sensualidade excessiva ou o peso insuportável da forma mundial, ninguém na sociedade fará perguntas incômodas sobre as cotas de produção excessivas, a falta de ética médica e a exploração contínua e extenuante. A bela e triste história do meteoro que rapidamente se apagou mascarou de forma confiável o som monótono e estridente da linha de montagem do estúdio, que simplesmente triturava o recurso humano para manter um nível estável de bilheteira. Com o passar dos anos, o nome Jean Harlow se desvinculou completamente de qualquer realidade e se transformou em um artefato cultural independente, separado da pessoa. Atrás dessa fachada brilhante e impenetrável, dissolveu-se para sempre Harlian Carpenter, a jovem de Kansas City que sustentava sozinha uma família enorme, suportava a dor diária das queimaduras químicas na cabeça e desesperadamente tentava encontrar algum espaço para sua própria vida fora das telas. O público, que outrora acreditou facilmente em sua acessibilidade e simplicidade ostensivas, acabou recebendo exatamente o que queria: um monumento eterno e imóvel da primeira fantasia de fábrica de Hollywood, desprovido de qualquer dor humana. Sua história profissional e de vida tornou-se a prova mais clara da principal regra de qualquer linha de montagem. A indústria raramente destrói uma pessoa de forma intencional ou por malícia consciente. Ela simplesmente utiliza o material oferecido na máxima potência, sem prestar atenção ao desgaste crítico das peças. Hollywood construiu a sexualidade, vendeu-a em milhões de ingressos, disciplinou-a à primeira demanda dos censores e, no final, absorveu completamente a pessoa que transmitia essa sexualidade. E quando a máquina finalmente parou, fixando a imagem na história, da mulher viva restou apenas o brilho deslumbrante dos cabelos platinados. E a pergunta que pairava no vazio sobre onde, em todo esse esplendor industrial, estava realmente Jean. Jean Harlow não era uma vítima ingênua que Hollywood enganou e prendeu em uma armadilha. Ela tinha uma mente afiada, uma disciplina profissional rara e participou conscientemente da construção da ilusão que a tornou famosa. Sua verdadeira tragédia é a de alguém que subestimou a velocidade e o absoluto desinteresse da linha de produção. O sistema de estúdios não tinha a intenção deliberada de destruir a atriz. Ele simplesmente fazia o que foi criado para fazer: extrair o máximo de benefício do instrumento mais eficaz até que ele se desgastasse. Na lógica da produção industrial, o esgotamento físico não é um crime, mas apenas um custo previsível. A morte precoce encerrou essa história com um assustador perfeccionismo comercial. Ela livrou a indústria da necessidade de assistir à primeira fantasia fabricada, envelhecer ou tentar sobreviver sob censura rigorosa, permitindo que Jean Harlow permanecesse para sempre em seu estado mais lucrativo. A partida da mulher real limpou definitivamente a imagem de fraquezas humanas, doenças e cansaço insuportável. Restou apenas o contorno deslumbrantemente branco na película e a fórmula infalível que pode ser copiada infinitamente. O mito bonito da estrela queimada se mostrou tão conveniente que o público o aceitou sem resistência. É muito mais agradável acreditar na força fatal da paixão e no peso esmagador da fama do que na destruição física banal por turnos intermináveis, falta de sono e tinturas de cabelo tóxicas. Essa é, talvez, a principal vitória da fábrica de sonhos. Ela nos ensinou a admirar a luz brilhante, sem nunca pensar no combustível que queima para mantê-la. A indústria rapidamente percebeu a universalidade dessa fórmula, e 2 décadas depois,
Hollywood tentaria repetir o mesmo experimento, colocando Norma Jean Baker, que se tornou Marilyn Monroe, no padrão platinado. Sobre como outra atriz tentou enganar o sistema, escapar das restrições da mesma loira burra, e por que sua tentativa resultou em um novo ciclo de mitologização, eu contei em outro vídeo.